Adenium arabicum, as gorduchinhas, de fato, tem esse formato do caudex barrilado, barril, muito mais reserva de água, de líquido, de nutrientes do que o Besum, por exemplo. Possui muito menos cultivares do que o Besum, mas é uma planta fantástica que diria que está tendo uma atuação no mercado de rosa deserto muito interessante. Isto porque na polinização entre espécies, ou seja, criação de híbridos e também de cultivares, elas são muito utilizadas para ser o pai da criança, ou seja, doar o pólen, porque é uma planta que traz muitas características interessantes, como o seu caudex barrilado e esta formação aérea, uma quantidade bem interessante de galhos. Então, este cruzamento entre outras espécies de arábico e depois entre arábicos lá na Tailândia é algo que acontece de uma maneira fantástica. Nós estamos aprendendo ainda a fazer isso. E é uma planta que tem uma atuação, repito, no mercado de rosa deserto muito, muito interessante, principalmente para quem quer estética. Os bonsaístas são apaixonados por esses cultivares, esses híbridos. Originária ali da Península Arábica, que fica ali ao lado do Iêmen, num pedaço pequeno, a exemplo das outras rosas do deserto, e por conta do seu caudex barrilado, consegue também passar muito tempo, um bom tempo de período com estiagem, sem a presença de água no seu substrato ou lá no seu habitat natural, por exemplo. É uma planta que tem características bem interessantes, além do caudex, que é, diria, a impressão mais marcante, folhas maiores, um verde oliva intenso e um leve aveludado na parte inferior. Aveludado este, inclusive, que quem gosta muito são os ácaros e outros insetos, porque você deixa de ter aquela lisura de folha e passa a ter um pouco de textura com esse aveludado, o que facilita aí a presença e a maneira mais propícia para os insetos sugadores se fixarem embaixo das folhas. É uma planta que, diferente das outras, quando você faz o corte, a expulsão de seiva é maior do que as outras. Então, quando você corta uma arábica, que você poda, depois nós vamos trazer uma aqui, que vocês verão ela em algumas aulas, linda. Então, quando você faz esse corte, a expulsão de seiva é maior do que outras espécies. Nada científico, mas imagino eu que seja por conta dessa grande capacidade de retenção de líquido. Mas isso é um achismo, uma opinião minha. Você raramente encontrará um arábicum com uma flor do tamanho de um obesum, por exemplo. Em geral, as suas flores pinks são pequenas, mas já estão aparecendo arábicum. Eu não falo da arábicum autóctone, a original, digamos assim, lá da região da Península Arábica. Eu falo desses resultados de misturas, cultivares híbridos, com flor branca. Coisa mais linda, ainda não tive a oportunidade de ter uma. Mas sempre flores menores, flores pequenas. E justamente por conta dessas flores pequenas, da sua grande quantidade de galhos, desses novos cultivares, você percebe esses resultados de misturas com arábicum nesses concursos de adênio ou de produtores, cultivadores, colecionadores na Tailândia, por exemplo, na Índia. Plantas com uma estética maravilhosa, com uma ramificação e com uma floração espantosa. Então é uma planta belíssima para esse trabalho, fantástico. Vale a pena, se você, depois de passar pelo nosso módulo de polinização, começar a brincar e polinizar suas plantas usando as arábicum e trazer resultados diferentes. Vale a pena brincar com isso. E, como a gente sempre fala, as rosas do deserto gostam de água, sim. Elas não gostam do quê? Daquele empoçamento, aquele acúmulo de água que não vai embora do pote ou do vaso. As arábicum gostam muito da água, mas gostam mesmo. Tá? Então, pode molhar bem,
Quando secar, molhar logo, porque elas realmente gostam da água. Pode ser também que o fato delas realmente gostarem, se darem muito bem e desenvolverem bem com a água, pode ser também que isto colabore quando você poda uma arábica e você tem uma maior expulsão de seiva. Muito bem, aqui temos uma brincadeira nesse exercício, depois vamos trazer uma outra planta para cá, maior, e temos ela num copinho de café, ou seja, está próxima para a próxima etapa, que é o primeiro transplante, já ela pós-transplantada, eu diria ela aqui adulta. Então, esses 3 estágios já mostram para você que o barril já começa a ficar mais gorduchinho, as folhas maiores, eu consigo sentir já o aveludado. Aqui depois de uns 20 dias de transplantada, e aqui ela adulta aí ao redor de 2 anos aproximadamente. Essa aqui já merece um outro vaso, e diferente do que muitos pensam, mas que respeitamos, e eu também respeito em algumas plantas. Você pode podar arábica, você pode enxertar arábica, são cavalos maravilhosos. Então, você imagina uma planta com um barril bem feito, bonito, com galhos bem formados, uma simetria de altura, de nivelamento para sair do caudex, e você vem e faz o enxerto de uma clone bem florífero, abundância de flores, a visão é um espetáculo. É claro que você também pode simplesmente podar ela para obter o resultado. E é o que faremos com esta planta que vem agora para a bancada. Olha ela aqui. Eu nem sei se vocês conseguem me ver, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Olha que planta. Eu vou virar para vocês o que eu chamo de frente da planta. Ao longo do curso vocês entenderão o que é uma frente, escolher, determinar a frente da planta. Vamos dar continuidade nesta aula, que é falar de arábicum. E eu falei anteriormente que você pode sim podar uma arábicum. É claro que eu tenho arábicums lá na minha coleção pessoal, digamos assim, em que ela está standard, original. Não fiz nada e estou deixando ela seguir o curso dela do jeito que ela quer, do jeito que ela gosta e pronto. Mas quando você tem várias arábicums à sua disposição, você tem plantas à disposição, isso não impede que eu brinque um pouco. Então me propicia, me dá essa possibilidade. Então, e nós brincamos. E para este curso, vocês assistirão a esta aula fantástica desta planta que é uma Black Arabicum, que às vezes deixa de ser black, começa a ficar de novo e vai e volta. Eu acho que o potássio tem alguma relação e a água também. Mas enfim, opinião. Onde nós pegamos uma Black Arabicum original e podamos. Depois vai ter um vídeo lá de atualização desta planta, que vocês vão encontrar a técnica da poda aérea lá, para estética, no módulo de podas. Ok? Agora aqui, só para dar uma amostra de uma planta, tem maiores também, temos aqui. Mas então, olha o tamanho desta planta, olha o caudex dela, que coisa mais linda. Toda ela vai ser tratada e tudo mais lá no módulo, na atualização do status desta planta, onde nós buscamos trazer a atualização de técnicas que fizemos com algumas plantas para você entender. Por exemplo, quando você vê ela antes do que está aqui, vê depois ela cortada, e agora vê isto aqui, de uma maneira técnica, simples, objetiva e convincente, da melhor maneira de falar, nós mostramos para vocês, por A mais B, que vale a pena sim você podar uma planta. Se você quer podar uma arábica, ótimo, não quer também está tudo bem, mas serve de exemplo para outras plantas. Olha que espetáculo. Na verdade, esta planta já precisa de um desbaste, de uma escolha daquilo que ficará, porque tem galhos aqui com 6 brotos. É que um vai competir com o outro, vai entrar num lugar que talvez não seja o ideal. Ou então no meio dos galhos, no meio da planta aqui. Aqui, vocês verão, esta aula, a coragem que tivemos, eu e a Mauri. Aqui havia um galho enorme, mas enorme, impressionante. Foi embora.
E olha o que aconteceu aqui. Bom, a olho nu eu não vi a presença de meristemas aqui, de gemas, nem a Mauri viu. Nós observamos essa planta tudo quanto é jeito. E olha aqui onde nós tiramos este galho. Por que tiramos o galho? Porque nós definimos que isto aqui era a frente da planta. E ele destoava totalmente. Tirava o equilíbrio da planta. Foi um acerto no projeto, no estudo, mas enfim. Arábico. Vale a pena ter, observar, curtir, porque estas gorduchinhas com esse barril são simplesmente fantásticas.